Então, primeiro nós vamos corrigir as duas atividades que tem aí para a gente corrigir, a atividade 6 e 7. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o que vai cair na prova, qual o conteúdo. Eu também revisando aqui, pelada. Então, aí essa é a atividade 6. A questão 1 essa atividade é dando sequência à coesão textual, que é um conteúdo que nós iniciamos lá na sala de aula ainda. Tem o microfone ligado e tá... Então, esse conteúdo nós iniciamos lá, nós falamos sobre a coesão, que possibilita a ligação das palavras, das frases, dos parágrafos, enfim. Sem coesão, o texto fica sem sentido. É preciso ter coesão para que a gente compreenda o texto, para que haja ligação entre as partes do texto. E aí, algumas palavras que são responsáveis são chamadas de elementos de coesão. Essas palavras são os advérbios, os pronomes, as conjunções, as preposições. E essa atividade aqui é sobre as preposições. Então, na atividade 5, eu coloquei lá a teoria, né? Eu apresentei as principais preposições e nós fizemos já uma atividade sobre isso. Essas duas atividades aqui não são muito diferentes daquela. Aqui no número 1 da atividade 6, ó, pede para você preencher os espaços com a preposição correta e depois você vai marcar a alternativa que é a correta em relação a todas as preposições que você usou. Eu coloquei aqui já em destaque em vermelhinho, ó, o sentido que tem essas frases, né? Porque as preposições, ao ligar as palavras, elas estabelecem sentido entre elas. Então, aqui, na letra A, novos abalos de terra fizeram sentir São Francisco. Aí é um lugar, né? E aí nós temos aqui nas opções, ó, por, perante, por e em. Aqui, sentir-se por São Francisco não vai ter sentido. Perante também não. Então, só pode ser em, né? E aí a gente já, até que, por essa primeira, já matamos a questão. Sabemos que é a letra D, né? Pode analisar o sentido aqui, ó. Quando você identifica o sentido primeiro, é mais fácil de você saber a preposição correta. Então, aqui, se eu substituir por, perante, aqui na número 1, não vai ter sentido. Então, só pode ser em. Novos abalos de terra fizeram sentir-se em São Francisco, que é um lugar. Essa preposição em, então, está ligando um nome, ela tem sentido aí. Aí, só para a gente concluir, analisando as alternativas, ó. Os soldados agiram com violência. Foi o modo que os soldados agiram. João e Manuel vivem discutindo reflexividade. Ó. Um discute com o outro, por isso que é reflexivo aqui, né? Então, é entre si, certo? E estudo nessa escola desde o ano passado. Tempo. Há quanto tempo eu estudo na escola? E a última é finalidade. Luto por uma terra melhor, né? É o motivo, a finalidade pela qual eu luto. Então, a letra correta aqui é a D, né? A letra D é a correta. Amém. Certo? Tudo bem até aqui?
Quando vocês quiserem perguntar, abram o microfone aí. Na questão número 2, também para você identificar o sentido. Só que a questão já te deu os sentidos que você teria que colocar. Material de que a conteúdo, lugar, finalidade, meio ou companhia. E aí, a letra A. Naquela casa morava uma família sem condições financeiras. Naquela casa é o quê? Ninguém arrisca aí, não? Não. Lugar, né? Naquela casa é o lugar. Lembrando que naquela é a junção de em, a preposição em, mais o pronome demonstrativo aquela. Aí forma naquela. Na ficha que eu entreguei para vocês, a ficha 5, a anterior a essa, está explicando lá as conjunções que são formadas por contração. E é isso, juntar duas palavrinhas e forma outra, certo? Então, aqui na letra A, naquela, é uma preposição que foi formada com a junção de em mais aquela. E indica lugar. Na B, estou usando óculos para ver melhor. Então, aqui, ó. Por que você está usando óculos? Para ver melhor. Aqui expressa a finalidade. Eu não estou enxergando aqui. Eu escrevi certo, finalidade? Sim. A finalidade, porque eu estou usando óculos. Fomos à escola de ônibus. Ó, de que você foi à escola? Então, aqui é a condução ou meio de transporte, né? Quem colocou meio? Eu. Você também. Eu também. Ó, após o sinal, vou recolher as provas. Após o sinal, é tempo. Gente, né, em algumas questões aqui, como o vídeo ocupa uma parte da tela, não dá para eu escrever, né? Porque não dá para eu escrever, tá? Então, após o sinal, é tempo. Trabalho com seu irmão. Com quem você trabalha? Aqui indica com companhia, né? Companhia. Isso. Professora, Ó, perdi meu giz de cera. agora eu consegui. Aqui é o material que é feito o giz, né? Então, viram que cada uma das... E essas, as preposições, elas não têm sentido fixo. Depende do contexto. Por exemplo, se eu falo... Professora, você tá me... cortei a minha mão com a faca. Aí aqui o com não é mais companhia, é material, instrumento. Então, o sentido depende do contexto. Você tem que observar isso. Professora, você está conseguindo me ouvir normal? Oi? Você está conseguindo me ouvir? Só Tô. para testar. Se tiver alguma pergunta, fala. Eu vou passar para a próxima. A questão 3 da atividade 3 era para vocês também colocarem a relação de sentido que expressa aí a preposição. Sentido semântico. Então, se aparecer lá na questão o sentido ou então o valor semântico da palavra tal. Ah, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Valor semântico é sentido, certo? Sentido da palavra. Isso, É anota. aquilo lá que a gente aprendeu, que se é finalidade, se é instrumento, posição. Exatamente, porque vocês
Quando perguntam de uma forma diferente, aí fica 2. E valor semântico é a mesma coisa que sentido. Então, aqui, voltou para ficar. Esse para tem sentido de Sentido de finalidade. finalidade. Muito bem. Ele voltou para ficar. Isso. Para quê, né? Então, para que indica finalidade. Cortou-se com a gilete. Com quê? Ó, então, aqui indica Instrumento. Instrumento. isso. Tudo bem. Lutou contra todos. Oposição. Oposição. Ô, meninada inteligente. Isso mesmo. E aqui, apanhou de chinelo. Instrumento. Instrumento. Tudo bem. Quem já apanhou de chinelo? Eu. Geral. Escreva sobre sua vida. Sobre sua vida. Conteúdo. Assunto. 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 Muito bem. Assunto. Chegou de trem. Meio. 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 Pagou em cheque. Meio. Modo. Modo. Pagou como, né? Se você pergunta como, aí é modo, tá bom? Tá. Ok. Casa de tijolos. Matéria. 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 Material. Ele usou para fazer a casa. Isso. Professor, a letra X é modo, né? G. Modo. É a letra X. É Ah, modo. Ah, tá. Era só eu ler isso aqui o tempo todo. Saiu com o pai. Companhia. Companhia. Deixa eu ver aqui. Explicou com clareza. Modo. 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 Viu? Aqui, Modo. ó, eu tenho com, né? E aqui na frase ele já tem o sentido diferente. Lá é aqui. Modo é o jeito que você faz. Isso. Com o pai, companhia, e com clareza é o modo. Foi a Santos. Lugar. E se fosse assim, foi para Santos? Como seria? Qual sentido Finalidade? seria? Hã? Finalidade. Não. Destino. Origem. Se fosse assim, foi Origem. para Santos, seria destino. Ah, e o certo é qual? Não, os dois estão certos. É só assim, vai mudar o sentido da preposição, certo? Ah, tá. Saiu de Florianópolis. Origem. Aí, ó, viu que já mudou? Mudou o sentido, muito bem. Não é pra falar. Não fala. Tranquilo aqui, até aqui, né? Você já até aí. Sim. Agora vamos para 7. Muito bem, agora vamos para a atividade 7. Ó, a atividade 6, então, nós retomamos preposição. Agora, a atividade 7, nós vamos retomar conjunção. E as conjunções aqui são coordenativas. Eu não vou cobrar na prova as conjunções subordinativas, certo? Aqui, ó, o exercício pede para você juntar as duas orações e um só período. Aqui nós Junção, temos que liga. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. É porque tem gente com o microfone ligado. Desliguem o microfone. Tá me ouvindo? Sim, agora deu pra ficar melhor.
Uhum. Foi melhor agora. Ó, então aqui nós temos duas orações. E é para nós unirmos em um só período essas duas orações. Ou seja, nós temos que retirar esse ponto aqui e colocar uma conjunção que dê o sentido que tem entre essas duas orações. O exemplo aqui. Ela não teve tempo de estudar. No entanto, esforçou-se em fazer uma boa prova. Aí aqui, mesmo sem a conjunção, a gente percebe que tem uma relação de oposição entre as duas frases, né? Você esforçou para fazer uma coisa e não conseguiu, é uma oposição, né? Então, aí aqui foi utilizada uma conjunção adversativa, que tem sentido de oposição, que já existe entre as duas orações. Na letra A, o campeonato foi muito duro. Os atletas merecem um longo descanso. Que relação que há entre essas duas orações? Que uma completa a outra. Pois é, mas o sentido aqui é de conclusão, é de explicação, é de alternância, é de oposição. O que vocês acham? Coloquei de conclusão. Conclusão, por exemplo, ó. O campeonato foi muito duro, portanto, os atletas merecem um longo descanso. Muito bem, então aqui nós... Conclusiva. Eu também coloquei portanto. Conclusiva. As duas frases têm uma relação de conclusão. Aí, juntando as duas, qual conjunção que nós vamos utilizar? Portanto. Portanto. Qual outra conclusiva que vocês sabem? Por isso. Por isso. Também. Muito bem. Por conseguinte também, eu acho. Conseguinte também. Acho que Por conseguinte é outra. conseguinte, né? Aí coloca tira o ponto e coloca a vírgula antes aqui, ó. Então, qualquer uma dessas conjunções aqui, ó, tem sentido de conclusão, certo? A B. Você é um grande amigo nosso. Contamos urgentemente com sua ajuda. Qual o sentido que tem aqui? Deixa eu falar. Também é conclusiva aqui, ó. Você é um grande amigo nosso, portanto, contamos urgentemente com sua ajuda. Então, tem sentido de quê? Conclusiva. Conclusiva. Conclusão também. E aí, da mesma forma lá da letra A, nós podemos usar qualquer uma daquelas conjunções lá que vai ter esse sentido. Ih, eu coloquei no lugar errado, né? Vou deixar em cima do jeito que tá aí mesmo. Na C, ele é uma pessoa competente. Quem tá riscando aqui? É capaz de falhar algumas vezes como qualquer um de nós. Que relação que tem? Aditiva? Adversativas? Ó, eu sou competente, Adversativa. falho. Que relação que tem entre ser competente e falhar? Que Logo, é o ele é uma pessoa competente, logo é capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de nós. Ó, se eu sou competente, Ponto. o que se espera é não falhar, mas eu falhei. Não é uma relação de oposição? Eu sou competente. Ele é uma pessoa competente, mas, porém, Ele se esforça, mas pode falhar. isso. Contudo, entretanto, todavia, é capaz de falhar.
Logo qual- também é um de posição também. Isso. Qualquer uma dessas aqui tem sentido de oposição. Aqui o sentido é de oposição. Ao contrário, tudo que você faz certo, você faz errado. Então. AD. Ele quer ficar rico. Deve trabalhar com muito afinco. Essa aí também é conclusiva. Ele quer ficar rico, por conseguinte, deve trabalhar com muito afinco. Isso, portanto, por isso, né? É uma conclusão aqui. E, por fim, a letra E. Não desanime diante das dificuldades. A recompensa vale o esforço. Não desanime diante das Explicativas? Explicativas. Explicativa, é porque Qual a conjunção que é? dificuldade você não Pois. Eu coloquei Pois. por isso aqui, ó. Não desanime diante das dificuldades. Por isso a recompensa faz esforço. Eu acho que não é isso. Heitor, aqui não é conclusão. Aqui eu estou explicando. Por qual motivo de você não desanimar? Porque a recompensa vale o esforço. Então, aqui é porque, pois. Eu estou explicando aqui. Então, ó, vocês podem observar que tanto as preposições como as conjunções, que tipo de questão que eu vou encontrar? É pedindo para você identificar o sentido, a função dessas palavras no texto, certo? E aí, eu coloquei aqui, quais conteúdos vão cair na prova? Coesão textual. O que é isso? É para você observar a conexão entre as palavras, entre as frases, orações, os parágrafos. Coesão é isso, é estabelecer relação, conexão entre as palavras, certo? E aí, tem alguém perguntando? Quais são as palavras ou as classes gramaticais que são responsáveis por estabelecer coesão? Elas são chamadas de elementos de coesão. Gente, desliguem os microfones, por favor. Cala a boca. Como é que é feio? Eu vou esperar os palhacinhos parar de rir. Então, ó, essas palavras são chamadas de elementos de coesão. Primeira classe gramatical que é utilizada como elemento de coesão são os pronomes. E aí vocês vão precisar estudar, rever, né, esses 4 tipos de pronomes aqui. Os pessoais, possessivos, demonstrativos e relativos. Esses são os pronomes, os tipos de pronomes que são utilizados como elementos de coesão. Ou seja, eles retomam, eles substituem palavras, né, para que evite repetição no texto. Então, essa é a função do pronome, né, no texto, quando ele estabelece coesão textual. Ó, então, a função é retomar, substituir palavras. Geralmente, essas palavras são substantivos para evitar a repetição. Certo? Então, essa aqui é a função dos pronomes em relação à sua função de elemento de coesão. E aí, eu coloquei aqui uma questão que vocês já até fizeram em uma outra atividade,
Ó, Joãozinho e seu pai. O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Aí o pai fala: na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Aí o menino: legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída? E aí foram utilizados alguns pronomes aqui, ó. Vocês conseguem identificar quais são os pronomes que foram utilizados aqui? Ó, Este. minha, e o lhe. Pronome oblíquo. Isso. Então, ó, se eu não usasse esses pronomes, a primeira frase ficaria assim: o pai do Joãozinho fica apavorado quando Joãozinho mostra ao pai o boletim. Então ficaria repetitivo, né? Então a função dos pronomes aqui é isso, é evitar a repetição dessas palavras e retomar Joãozinho e o pai. Eu vou dar uma acelerada aqui que apareceu que vai acabar o tempo. Ó, o outro elemento de coesão são as conjunções, que vocês podem estudar a primeira atividade, a primeira ficha, e também esse último exercício da ficha 7 que nós fizemos hoje. Os meninos dormem. Uma conjunção aditiva e sua mãe os observa. Os meninos dormem e suas mães observam. Isso. Então, ó, só para relembrá-los, eu não cobrarei na prova conjunções subordinativas, somente as coordenativas, que são essas 5 aqui, ó. As aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Estudem a ficha 1, que eu entreguei para vocês ainda lá na escola. E, então, se eu for ligar essas duas orações aqui, utilizando as conjunções. Então, aqui será o e, os meninos dormem, sua mãe os observa, lutou muito, Mas acabou perdendo, né? Eu não uso vírgula antes do e. E aqui, ou você estuda, ou ficará sem TV. Ou, alternativa. Isso é uma pergunta. Você no... Oi? As construções você não vai cobrar na prova do primeiro bimestre. Mas eu sei que você não vai cobrar, mas na do segundo, você vai cobrar? Sim. Na do segundo bimestre? Aham. A subordinativa, será que você vai cobrar na prova do segundo bimestre? Isso, a subordinativa para o segundo bimestre. Era de que ficha? Eu ainda não dei uma ficha, eu passei as subordinativas na correção da ficha 1. Ah. Mas aí eu retomo depois, viu, Heitor? Pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó, essas aqui são exemplos dos tipos das conjunções que vocês vão ter lá na prova. Somente as coordenativas. É como o exercício que nós fizemos aqui, né? Liga as orações e estabelece um sentido entre essas orações que está ligando. Ó, que exemplo? Eu trouxe um exemplo de uma questão que está lá na prova. Que tipo de pergunta que vocês podem encontrar lá? Tem o texto, né? Eu coloquei algumas palavras em destaque e aí eu pergunto para você indicar qual palavra a expressão em destaque está retomando, né? Esse é um tipo de questão que você pode encontrar na prova. Então, aqui, ó.
A primeira, poderíamos viver sem chuva? À primeira vista, parece que a chuva devia cair sempre à noite. Para mim, não vai dar para eu ler o texto todo, gente, porque, como eu disse, vocês estão cobrindo uma parte do texto para mim. Mas, enfim, se nós formos aqui as questões, dá para a gente responder. Ó. Indique a expressão a que se referem os seguintes itens. Seus efeitos. Efeitos de quem? Chuva. Da chuva. Então, Efeito da aqui, os seus, o pronome possessivo seus, está retomando chuva, Chuva. né? E aí, se estivesse na prova, você iria colocar na frente somente chuva, que é para você indicar a palavra que está retomando. Onde A palavra que o pronome possessivo está se referindo. Isso. Onde está retomando qual palavra? No mar. Agora, Se não houvesse chuva, a vida seria possível no mar. Aí, o que está aqui depois? Nas regiões onde não há chuva, não há Então, também vida. Onde está retomando o quê? Regiões. Regiões. Viu? Então, tem que tomar cuidado, observar o que a palavra está retomando. Terá uma questão desse jeito lá na prova. Você tem que voltar no texto e observar o que a palavra está retomando no texto, certo? Então, vai ter uma questão assim lá para você analisar. Prestem bastante atenção, voltem no texto para analisar. A outra aqui, ó, identificar as relações de sentido que as palavras estão indicando. Então, aqui, por quê? Lá no texto, que sentido tem? Explicação. Explicação, aí você coloca lá na frente, explicação. Certo? Então, você vai analisar, terá esses dois tipos de questão na prova. Para você identificar a palavra que as expressões estão retomando e o sentido das expressões do texto. Certo? Uma é as expressões que se refere e a outra é o valor semântico. Exatamente. Certo? Uhum. É difícil esse tipo de questão? Voltar Se não no observar, texto. Prestar atenção no texto lá para não errar. Não vai chutando. ser Não, muito não observador. E por fim, o último conteúdo, a última coisa que vai cair na prova é a interpretação de texto. Na verdade, eu coloquei aqui algumas dicas, né, de interpretação. O segredo para não errar questões de interpretação de texto é você prestar muita atenção na leitura, ler com atenção. Então, aqui eu coloquei, ó, muita atenção ao comando da questão. Você tem que observar, para com isso, gente, o que a questão está pedindo para você identificar no texto. Não viajar e escrever lá ou marcar alguma alternativa que não esteja dizendo no texto. Interpretação de texto tem que a resposta está no texto. Não pode só se perguntar assim: o que podemos inferir ou qual a ideia que se pode ter a partir disso? Aí sim, mas prestar atenção ao que está sendo pedido lá no comando, certo? Ler atentamente o texto, reler. À medida que você vai lendo, sublinhar as ideias mais importantes, separar fato de opinião, né? Essas são dicas para você, na hora que você está lendo, assimilar melhor o que o texto está tratando, certo? Essa última aqui, parafraseio o texto, é porque às vezes a gente lê e não compreende, porque algumas palavras parece que não tem muito sentido, então tenta substituir aquela palavra por outra que você conhece, que tem o mesmo sentido, que vai ficar mais claro. Então, gente, é isso. A prova está bem fácil.
tudo que está lá é o que eu falei aqui agora. Na hora que vocês abrirem a prova, falam, nossa, a professora contou a prova pra gente. Só não é o texto, mas as questões são do mesmo estilo. Então, leiam com cuidado, principalmente nessas questões aqui, ó. Preste atenção no texto, retoma, vê o que a palavra está retomando, o sentido dela, certo? Tem alguma pergunta? Não somos vou acabar amanhã. Perguntas? Não. Então, Não. Por enquanto tá de boa. então tá bom. Qualquer coisa, De vocês boa. mandem as perguntas